Fala turma, fala galera que curte o trabalho do nosso canal. Fernando Alves falando pra vocês, né? Depois de um tempinho, junto com o nosso Astrão aqui, né? Tô aqui na garagem de casa e resolvi gravar esse conteúdo aqui pra vocês, pra gente poder falar um pouquinho sobre manutenção, turma. O Astra é um carro que dá muita manutenção, não é? É um carro que é fácil de manter ou não é? Enfim, nós vamos trocar uma ideia a respeito disso, tá? Eu acho que vai ser bem válido, né? De repente até tirar alguns mitos, tirar também alguns receios e também, logicamente, conscientizar, né? Sobre a necessidade de você também seguir, né? Uma manutenção periódica, você entender como o carro funciona, as suas particularidades, e, logicamente, se prevenir, né? Contra problemas que possam ser ocasionados por essas particularidades, beleza? Então, se esse assunto te interessa, já deixa teu like, já deixa sua inscrição se você não for inscrito. Se você está conhecendo nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco, beleza? Bom, antes da gente abordar esse assunto, tá? Eu vou fazer uma tomada aqui, mostrar como é que tá o nosso 2011 aqui, para você que não conhece, tá? Esse aqui é o nosso Astra do nosso canal, tá bom? Tá comigo aí há pouco mais de 2 anos. É meu carro do dia a dia. Eu vou fazer algumas imagens dele aqui para que vocês vejam ele em detalhes, ok? Bom, turma, esse aí é o nosso 2011, carro da batalha do dia a dia. Carro para tudo, tá? Para viajar, para trabalhar, para ir pro mercado, para ir para todos os lugares aí, tá? Bom, para você que já conhece, né? Sabe, é um 2011 pacote 2, né? Ou seja, ele tem airbag duplo, mais interior de tecido e transmissão manual, né? Coloquei esses spoilers aqui no final do ano passado, né? As rodas aí originais, né? Com os pneus Michelin, que eu instalei no carro assim que eu comprei ele, né? Aqui um pouquinho da traseira dele. As lanternas fumês, né? Iguais as do GSI, né? Aí, para dar aquele aspecto bacana. Elas foram escurecidas com o uso de películas, tá, turma? Recomendo muito, ó. Muita gente na época que eu instalei me criticou, dizendo que essas películas iriam desbotar facilmente. Só que tá aí, turma, ó. Essa daqui é a garagem do carro. Ele fica dia e noite exposto ao tempo, seja aqui, seja no meu trabalho, tá? E tá aí, ó. Tem algum sinal de desbotado? O pessoal fala muito sem saber, essa é a grande verdade, tá, galera? Tem muito faladorzinho na internet aí que abre a boca, ou que, melhor dizendo, usa o teclado para asneiras. E aqui, turma, ó, interior do carro, tá? Bastante inteiro, íntegro, né? Bastante limpo, modéstia à parte. Eu vou ligar aqui a lanterna só pra gente ver a quilometragem atual, tá, ó? 110.357, ok? Quando eu comprei esse carro ele tava com 80 mil quilômetros. Isso há pouco mais de 2 anos, 2 anos e 4 meses mais ou menos. E tá aí, ó. Esse é o nosso Astrão aí, tá? Descanso de braço, ó. Tem até vídeo aí no canal, tá? Vou deixar no card, ok? Pra quem se interessar. Piloto automático também vou deixar no card para quem se interessar, tá? E o comando de som no volante, né? Também foi instalado no carro. Tem vídeo no canal também, ó, junto com o rádio original, legal? Bom, também isso é só para mostrar para vocês aí que estão chegando no canal agora, que não conhece o carro ainda, qual é o nosso Astra aí. Para quem já conhece, né? Um pouco mais de imagens dele. E agora eu vou falar um pouquinho sobre manutenção, legal? Bom, turma, me desculpem, eu ia tentar gravar, tá dentro do carro, ali próximo dele, mas um temporal me fez subir pro apartamento. Então eu vou conversar aqui com vocês, mas não tem problema, tá? O assunto em si não carece de nenhuma imagem, não carece de nenhuma explanação realmente dentro do carro, tá, turma? Bom, galera, quando a gente fala de manutenção, eu sempre gosto de ser muito franco, tá? Principalmente quando eu vou aconselhar alguém a comprar um determinado carro. Primeira questão, galera, você precisa identificar se os custos que aquele carro vai te trazer realmente cabem no seu bolso. E de que exercício e de que forma que você pode fazer esse exercício? Muito simples. Primeira questão, você não pode estabelecer comparações de carros de níveis diferentes, tá? Por quê, galera? O carro envelhece.
o carro ele perde valor, mas a manutenção ela nunca cai de preço. Então, sempre que você for estabelecer um comparativo, você não pode, por exemplo, estabelecer um comparativo da manutenção de um veículo médio, como é o caso do Astra, com um veículo compacto, como é o caso de um Celta, por exemplo, ok? Só para deixar dentro da mesma marca. Então, sempre que você for estabelecer comparações, você precisa comparar veículos de uma mesma categoria. Então, falando aí do Astra, por exemplo, quem que eram os concorrentes dele na época? Hyundai 30, Ford Focus, Volkswagen Golf, né? Dos principais são esses que eu me recordo, ok? Então você precisa fazer um comparativo entre esses carros para estabelecer se a manutenção do Astra é ou não a mais cara ou a mais barata. Já adianto, de todos eles é a mais acessível, é a mais barata. Porém, você precisa identificar se esse mais barato cabe ou não no seu bolso, tá, galera? E quando eu falo isso de manutenção, quando eu falo de custo, eu sempre digo, tá? Você não pode pensar somente no combustível ou na manutenção. Coloca sempre dentro da sua conta quanto que aquele carro custa de IPVA, quanto que aquele carro custa se você for assegurar ele, né? Conforme o seu perfil, ok? Enfim, colocar realmente tudo que uma manutenção, uma posse, melhor dizendo, de um veículo possa realmente representar nas suas contas, tá? E o que acontece, galera? Falando da manutenção propriamente dita, tá? O que eu sempre recomendo quando você vai comprar um carro mais usado, como é o caso do Astra. Compra o carro, mas se programa para ou deixar um valor bacana de reserva na sua conta, ou no máximo você ter já dentro do seu orçamento a disponibilidade do valor em 2, 3 meses que seja após a compra desse carro. Um exemplo. Vamos supor, putz, Fernando, eu vou comprar um carro agora eu não consigo fazer uma revisão bacana, mas daqui a 2 meses eu vou receber de repente um PLR da empresa, um abono, uma gratificação, e aí sim eu vou conseguir fazer essa manutenção. Beleza, ótimo. Ah, Fernando, eu vou tentar negociar então um preço um pouquinho mais baixo para já fazer uma revisão bacana. Esse é o melhor dos cenários. Porque, galera, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros, tá? Dificilmente você vai achar um carro usado à venda em que a pessoa fez todas as manutenções para vender o carro. Se ela está vendendo, a primeira reação, infelizmente, tá, galera? A primeira reação do brasileiro é deixar de fazer as manutenções no carro, fazer só o trivial. Tipo assim, ó, próximo que pegar faz, entendeu? Vocês sabem disso, essa é a realidade, turma, nua e crua. Então, galera, se programe para que, quando você adquirir esse veículo, que seja um Astra, que seja um outro carro, enfim, você consiga fazer uma revisão bacana para deixar ele em ponto de bala para te levar para todos os lugares possíveis. Foi o que eu fiz. Quando eu comprei o meu 2011, eu comprei ele com 80 mil quilômetros, mas ele é um carro que carecia de manutenções, tá? Ele é um carro que ele ficou muito tempo parado por conta de leilão, já falei dessa questão aqui no canal, tá? Ele é um leilão de financiadora, né? De financeira, perdão, então ele ficou um certo tempo parado, então eu precisei fazer uma revisão muito grande no carro para deixar ele confiável do jeito que ele é hoje. Então, na ocasião, só para vocês terem uma ideia, nessa revisão que eu fiz, foram gastos R$9 mil. E o que foi feito, galera? Suspensão dianteira e traseira completa, tudo com... observação, tudo com peça original GM. Se não foi GM, foi de fabricantes de qualidade do mercado. Mas acho que 90% da manutenção foi feita com peça original GM. Então, a suspensão dianteira e traseira, correias, tensores, caixa de direção que foi reformulada, todos os fluidos, todos os óleos, todos os filtros... Foram feitos, foi feita a troca dos 2 catalisadores, acredite, eu tive que trocar, tá? Enfim, foi feita uma manutenção muito grande no carro. E em seguida eu substituí os 4 pneus. Ou foi antes? Não foi antes. Eu coloquei os pneus antes e depois levei ele para essa manutenção. Enfim, galera, se for fazer uma somatória assim, de uma tacada só, foram R$11 mil. Eu gastei aí só de itens para fazer o carro andar com qualidade. Mas, gente, foi uma mega revisão que me rende frutos até hoje. Eu estou rodando com o carro aí, né, desde então, todos os dias, tá? Eu rodo por semana pouco mais de quase 300 quilômetros, mais ou menos, se eu for juntar minhas idas e voltas do trabalho, uma ida no mercado e os finais de semana que eu vou sempre visitar os meus pais. Acho que por semana dá 300 quilômetros, o que daria aí uma média de 1.200 quilômetros mês.
Então, galera, a cada 10 meses, por exemplo, né, 9, 10 meses, estou fazendo uma revisão no carro. Então, eu levo para o Diego, a gente, né, segue o plano de manutenção do carro, arrisca, tá? Nessa revisão, a gente confere suspensão, freios, a gente confere coxins, enfim, regula, né, o que é para regular no carro, lubrifica o que é para lubrificar, substitui o que é para substituir. Então, galera, o que acontece? É um carro que se tornou 100% confiável, nunca me deixou na mão, e espero em Deus que isso nunca aconteça, até porque a gente trabalha muito para manter isso, mas que hoje me trouxe essa confiabilidade porque eu investi uma quantidade importante de dinheiro para fazer essa manutenção que o carro exigiu, tá? E galera, todo carro que tenha boa fama de robusto sofre com isso, tá? Às vezes o pessoal compra Honda, Toyota, os próprios GMs mesmos, com a fama, né, de que é carro que não quebra, que é robusto, mas esse é o problema, porque muita gente acaba comprando esse carro quando é novo, não faz manutenção nenhuma, só troca óleo e filtro e vai deixando pro próximo, e quando a bomba explode a conta é alta, né? A conta é pesada. Como foi para mim de certa forma, mas é aquilo. O meu carro ele foi comprado numa situação um pouco diferenciada, certo? Bom, galera, sobre manutenção ainda, o que eu recomendo sempre, tá? Separa anualmente pelo menos uns R$1.000, R$1.200 para você fazer uma revisão bacana, numa oficina bacana. Isso eu não estou falando só troca de óleo e filtro não, tá, galera? Nem fluido de freio, não. Revisão, ou seja, aquela conferência legal de levantar o carro, de fazer regulagem, de verificar estado de suspensão, de freios, enfim, de você deixar o seu veículo 100% confiável, tá? Fazer um alinhamento e balanceamento periódico também a cada 10 mil quilômetros, isso prolonga muito a durabilidade dos pneus, enfim, trazer realmente confiabilidade e durabilidade para o seu carro. E falando de GM, galera, ainda temos aí um ponto que, querendo ou não, é a realidade, tá? Quem tem GM sabe disso, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né, turma? Arrefecimento. Galera, cuida do arrefecimento, tá? Nessa revisão também, eu esqueci de dizer, foram trocadas todas as mangueiras, o radiador foi revisado, a bomba d'água foi substituída, o reservatório foi limpo, enfim, foi feito um belo serviço no arrefecimento do carro. Então, não vacile, tá? Cuide bem do sistema de arrefecimento do seu GM. Se for o caso, inclua trocas de fluido refrigerante, né? Fluido de arrefecimento de maneira antecipada, como eu particularmente gosto de fazer a cada 2, 3 anos no máximo. Troco o líquido de arrefecimento justamente para manter ele sempre em ordem, porque infelizmente é o calcanhar de Aquiles dos GMs, tá, galera? A gente não pode negar, né? Então é um item importante para você incluir na manutenção. E basicamente é isso, tá, turma? É um carro que não dá dor de cabeça, tá? É um carro que facilmente você encontra peça ainda, principalmente falando de mecânica, tá? Porém é aquilo. Observe se os custos dele realmente cabem no seu orçamento. De que forma que você pode fazer isso? Eu gosto de usar um termo, você monta uma cesta básica, tá? Para você fazer uma pesquisa na internet. O que deve compor essa cesta básica? 5 litros de óleo de motor, que no caso do Astra é sintético, 5W30, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, velas de ignição e cabos, tá? Fluido de freio, pastilhas e discos de freio, amortecedor dianteiro e amortecedor traseiro. Pega essa cesta básica, faz uma pesquisa no Mercado Livre mesmo, tá? Você pode entrar no Mercado Livre, se você quiser entrar em algum outro site de sua confiança, entra, anota os preços e faz uma somatória, beleza? E observa se aquela manutenção ela vai representar, por exemplo, um custo muito alto para você, comparado ao que você ganha, tá? Lembrando, sempre observa os seus ganhos em relação aos seus gastos. Então, por exemplo, Fernando, eu ganho salário X, mas eu pago apartamento, eu pago condomínio, eu pago água, eu pago luz, pago gás, internet. Então, você tem que mensurar tudo isso para você não cair numa armadilha, tá, galera? É, inclusive, a minha realidade, tá? Eu, graças a Deus, não pago nada de prestação do meu carro, né? Só as manutenções, o seguro e o PVA. Mas por quê? Porque não caberia hoje uma prestação de um carro na minha renda. Essa é a grande verdade, tá? Porque pago apartamento, condomínio, pago internet, enfim, todas as despesas de um lar, né? Pago aqui do meu apartamento. Então sempre equaliza a sua conta levando isso em consideração, beleza, amigo? Tá? Para você não cair numa armadilha, legal? Putz, Fernando, nossa, mas do Astra ficou caro. Eu fiz aqui as contas, por exemplo,
para um Palio, para um Celta, para um Gol, acho que ficou mais acessível. Não há problema nenhum, significa que aquele carro talvez seja o adequado para você no seu momento financeiro. É importante a gente ter, galera, aquilo que se adequa ao nosso momento financeiro. Sempre que a gente dá um passo maior que a perna, a gente acaba perecendo. Então é isso que eu indico para você, tá bom? Pega essa dica que eu passei para você da cesta básica e você faz de diversos carros, tá? Carros médios, como é o caso do Astra, do Golf, se de repente, né, for o seu interesse. Faz de carros compactos, como é o caso do Celta, do Gol, do Palio, do Mille, se for o caso. Enfim, faz esse comparativo e vê o que melhor se adequa à sua realidade financeira. Lembrando, calcule também, tá? IPVA no estado de São Paulo é fácil você calcular, 4%, tá? Do valor da FIP do carro, facinho, tá bom? Seguro é meio complicado, porque depende da região onde você vive, depende do seu perfil, da sua idade, se você é casado ou não. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho 38 anos, moro sozinho, moro aqui em Sumaré e para mim o seguro é caro, tá? O Astra, ele tem uma policy de R$ 2.800, pra vocês terem uma ideia. Foi o mais barato que eu consegui, então por mês pago aí 280 pau de seguro, tá? Pode ficar mais barato, pode ficar mais caro, tudo depende do seu perfil e de onde você vive, tá? Então o seguro é meio complicado de você relativizar, mas nada impede de você consultar um corretor e esse corretor consegue fazer essa estimativa para você, não tem problema nenhum, beleza? Então, meu caro, minha cara, sempre equalize, tá bom? O melhor carro para você de acordo com o seu momento financeiro. E digo para vocês, o Astra é um carro tranquilo de manter, contanto que você primeiro consiga fazer uma baita de uma revisão, aquela revisão que te dê o máximo de confiança para depois você só ir mantendo o carro. E segundo, você observe que os custos que ele te traz, né, com combustível, IPVA, a revisãozinha anual, etc., não pesem no seu orçamento a ponto de comprometer alguma necessidade básica sua, porque se isso acontecer, significa que esse carro não é adequado para você. Beleza, meu amigo, minha amiga? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.